Bem? Obrigado. Boa noite, queridos irmãos, meus amigos e aqueles queridos que estão nas suas casas. Temos o privilégio, a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Este é um culto, chamamos culto de oração e estudo da palavra de Deus. É tradição nossa, há muitos anos aqui na igreja, às quintas-feiras, nós nos reunimos para orar e estudar a palavra de Deus. E coube a mim o privilégio de conduzir hoje esse estudo. Eu quero estudar com os irmãos 3 versículos de Provérbios 13. Está aqui no texto, está aqui na folha, tá bom? Hoje está fácil, porque está tudo aqui na folha. Então nós eu separei 3 versículos do livro de Provérbios, capítulo 13, de 1 a 25. O capítulo 13 de Provérbios tem 25 versículos. Desses 25, nós selecionamos 3 versículos para um estudo. Tá? Estudar esses 3 versículos. Primeiro é o versículo 7, depois 12 e depois 20. Tá bom? E vamos estudar 3 temas. No versículo 7, vivendo como rico ou como pobre. Versículo 7. Depois, no versículo 12, uma reflexão sobre a esperança. E depois, no versículo 20, escolhendo as companhias. O livro de Provérbios é muito rico, tem muitas lições, é muito precioso. E nós, de tempo em tempo, escolhemos alguma parte para reflexão. Então, nós vamos ver a primeira parte. Esses textos aqui estão na versão NVI, nova versão internacional. E aqui a primeira parte é sobre vivendo como rico ou como pobre. O livro de Provérbios tem essas lições. Obrigado, irmão. Obrigado. Bom, então no primeiro versículo o tema é vivendo como rico ou como pobre. O versículo diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Para refletir. Porque os provérbios são expressões, são ditos para a gente refletir e tentar aplicar. Então, aqui o versículo diz: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então, são 5 análises sobre esta parte. Primeiro, o rico de bens materiais pode ser pobre de bens espirituais. O item 2. O pobre de bens materiais pode ser rico de bens espirituais. Então, há 2 tipos de riqueza. A riqueza material, objetos, e a riqueza da alma, a riqueza espiritual. Essa dupla possibilidade de riqueza, ela pode estar num ou no outro. Um pode ser rico de bens materiais e pode ser pobre de bens espirituais. Outros podem ser ricos podem ser pobres de bens materiais e serem ricos de bens espirituais. Jesus, quando veio ao mundo, ele falou que os bens deste mundo não eram mais importantes. No Evangelho está explicado que riquezas são aceitáveis e devemos dar graças a Deus pelos bens materiais, pelas riquezas, mas ele falou que não devemos colocar nossa preocupação maior na riqueza do que nas coisas espirituais. Ele falou, não ajunteis tesouro na terra. Então, este versículo permite refletir isso. Há pessoas que são pobres de bens, ou que são ricas de bens
materiais e pobres de bens espirituais. E outros que são pobres de bens materiais podem ser ricos de bens espirituais. Então, de qualquer forma, há possibilidade de riqueza. O terceiro comentário é que alguns, sendo ricos, aceitam viver como se fossem pobres. Outro dia eu estava vendo na televisão uma notícia sobre 2 moços que foram presos, porque eles estavam roubando. E foi perguntado a eles o porquê que eles estavam roubando. Alguém perguntou. E eles disseram que nós precisávamos de R$4.500 para viajar para ir a um show. Se a pessoa não tem dinheiro para ir a um show, não vá. É pobre, é pobre. Os ricos vão ao show, viajam para todos os lugares. O pobre não vai. É o que está dizendo aqui. Aquele que é pobre deve ser pobre, deve assumir a pobreza. Eu estava falando hoje para Iracema que quando eu era criança, eu ia para a escola descalço. Não tinha sapato, não tinha chinelo, não tinha tênis, nada. Eu ia descalço. Eu falei, olha só. Mas eu era o Chico Bento daquela época. O Chico Bento vai para a escola descalço. Mas todos os alunos eram Chico Bento. E ninguém morreu por causa disso. Né? Ninguém morreu por causa disso. Eu costumo dizer assim, que o pobre deve assumir sua pobreza e saber ser pobre. Se algum dia ele ficar rico, ele vai mudar a sua conduta. Se hoje a pessoa é pobre, ela vai viver como pobre. Se algum dia ela ficar rica, vai viver como rica. O pobre vive como pobre, o rico vive como rico. Agora, se é pobre, não tem dinheiro, quer fazer uma viagem e vai roubar, isso é que é complicado. Então, o escritor dos Provérbios diz isso. Alguns, sendo ricos, aceitam viver como se fossem pobres, e alguns, sendo pobres, têm a pretensão de viverem como se fossem ricos. Esse é o problema. Quando eu assumi meu primeiro pastorado lá no Rio de Janeiro, eu levei 10 anos sem carro. Eu ganhava como pastor 2 salários mínimos e nós tínhamos 4 filhos. Então eu era pobre. E um dia eu estava de bicicleta, eu tinha uma bicicleta que era minha e dela. Ela ganhou e era minha e dela. Eu estava de bicicleta, eu ia na rua de bicicleta, veio um irmão de uma outra igreja que me conhecia, pediu para eu parar. Aí falou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou fazer uma visita. Você vai fazer visita? Você vai de bicicleta? Eu falei, vou. Sua igreja não te deu um carro, não? Eu falei, não, eu uso a bicicleta para fazer visita. Mas isso é um absurdo. Você tem um pastor, tem que ter um carro. Você tem que exigir da sua igreja um carro. Né? Eu me lembro que uma vez, quando recebemos um pastor aqui, a primeira coisa que ele falou para mim, eu vou precisar de um carro. Eu fiquei 10 anos pastoreando, viajando de bicicleta, a bicicleta quebrou, eu passei a visitar a pé. Eu fui comprar um carro depois que me formei em medicina, que arranjei emprego como médico. Eu nunca achei que a minha igreja pobre, de pessoas pobres, precisariam se esforçar para que eu tivesse um carro e eu não cobrei nada. Mas a igreja cresceu, nós adquirimos 369, nós tínhamos 7 terrenos. Durante o tempo que eu estive lá, nós tínhamos 2 e nós compramos mais 5 terrenos. A igreja ficou com uma área enorme e é a maior propriedade da região. Eles construíram um templo novo sem precisar mexer no templo antigo. Então, assim, agora eles vivem como ricos, né? Que é uma igreja que tem uma área enorme num local que valorizou. Mas o pobre é pobre, o pastor pobre vai a pé ou vai de bicicleta. Então eu levei 10 anos para comprar um carro e era um carro velho, um Passat, de não sei quantos anos atrás. E depois, quando eu melhorei de vida, eu comprei um Fiat 147. Todo mundo sabe que é um carro baratinho, um carro de pobre. Pois bem, eu acho que Deus me deu o dom
de viver como pobre e quando melhorei de vida, fui trabalhar, arranjei emprego e melhorou de vida, eu comprava carro. Quando as coisas melhoraram, a gente tinha carros bons na nossa família, para todos nós. Mas 10 anos eu fui de bicicleta, eu fui a pé, porque eu entendia isso. O pobre é o que o escritor está dizendo. Você é pobre? É pobre. A filosofia do Brasil, depois da Dilma e outros aí, é que todo mundo vai sair da classe pobre, todo mundo vai ser classe média. Isso não é possível. Se eu não sou classe média, eu vou querer viver como classe média, eu vou me endividar. Não tem como. Então, aquele que não é classe média, classe pobre, é classe pobre. Deve trabalhar, deve se esforçar e o Estado deve ajudá-lo a melhorar de vida. Mas ele não pode colocar a fantasia de que ele é classe média, ou não é classe média. Todo mundo vai comer picanha. Não tem boi com tanta picanha assim. Né? Se todo brasileiro for comer picanha, como é que vai ser? Coitado dos bois. Porque o boi, a picanha é pequenininho. A verdadeira picanha dá meio quilo, 700 gramas. Né? Então precisava de vários bois para nós aqui jantarmos picanha. Não é possível. O salmista diz, milhares de anos atrás, sei quantos mil anos atrás, que alguns, sendo pobres, têm a pretensão de viverem como se fossem ricos. E o quinto comentário, precisamos ter sabedoria para sobreviver no dia a dia com a presença ou a ausência de bens. Eu vou pedir a quem? Vou pedir ao Maurício para ler 1 Timóteo 6, 7 a 10. Você está com a sua Bíblia? Tá. Que é o conselho que Paulo dá, né? O apóstolo Paulo dá esse conselho. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. De 7 a 10. Pode? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É que o apóstolo Paulo, obrigado, ela leu, obrigado. Isso é o que nós encontramos aqui nesse versículo 7. Okay? Vamos passar para o segundo tema, a reflexão sobre a esperança. O versículo diz, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Aqui fala de esperança. A esperança é uma das virtudes cristãs. A Bíblia não, digamos assim, não acredita, não ensina que o cristão é sem esperança. Paulo fala assim, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Então, antigamente se dava muita importância a isso, chamada as 3 virtudes teologais. Fé, esperança e a caridade, o amor. Melhor falar amor. Fé, esperança e amor, as 3 virtudes teologais. São as 3 virtudes que caracterizam uma pessoa que conhece Deus. Então, uma pessoa sem esperança, ela está evidenciando uma falta de apego a Deus. Então, fé, esperança e amor são as virtudes inerentes a um cristão. E aqui ele fala, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Quer dizer, aquela esperança que nunca se cumpre. Mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, vamos ver os comentários. Quando não existe esperança, então falta uma virtude. Porque a esperança
a fé e o amor são as virtudes características do cristão. São essas virtudes. O apóstolo Paulo, os escritores bíblicos, nunca pensaram de encontrar um cristão sem esperança. E às vezes a gente encontra, né? Pode até ser um estado de depressão e tal, mas a esperança é uma virtude, é uma das 3 virtudes cristãs. Segundo comentário, quando a esperança nunca se realiza. Então, às vezes a gente tem esperança que nunca se realiza. Quando nós temos esperança numa coisa que não se realiza, é possível que não seja o que Deus quer que a gente espere. Porque às vezes nós somos insensatos e temos esperanças absurdas que não fazem parte do programa de Deus para nós. Então a esperança, aliás, ela sempre está ligada à sabedoria. Eu tenho esperança daquilo que a sabedoria me indica para ter. Então, é preciso que a gente entenda isso. Quando a esperança nunca se realiza, tem uma esperança e nunca se realiza, é possível que essa esperança não seja aquela que esteja apoiada na vontade de Deus. Tá? E o terceiro comentário aqui, quando a esperança retarda, quando a esperança nunca se realiza, quando a esperança retarda. Às vezes a gente espera uma coisa por anos, um dia se realiza. Às vezes a gente tem um sonho, né? Um sonho de ter alguma coisa, ter uma esperança, por exemplo, que o seu filho construa uma família, você quer ter seus netos, você quer e você um dia isso se realiza. Né? E o quarto comentário, que quando a esperança é construída. Então, a esperança, ela não é uma coisa, digamos assim, automática. Ela é uma construção. Tem esperança aquele que constrói a esperança. Nós, diante do entendimento, da nossa fé, da nossa convivência, nós podemos construir a esperança. Muitas vezes uma pessoa não tem esperança, por exemplo, em arranjar um emprego. Certo? E essa pessoa que não tem essa esperança, ela pode construir essa esperança. Porque, como diz, a fé, a esperança e o amor estão juntos. Se você tem a fé, daqui a pouco você começa a ter esperança. Entendeu? Se você tem amor, daqui a pouco você começa a ter fé. E assim são as virtudes. São as virtudes teologais. Um comentário aqui muito interessante. Para Bartolomeu Dias, no ano de 1487, o acidente geográfico no extremo sul do continente africano era Cabo das Tormentas. O continente africano ele termina assim numa ponta chamada o Cabo era chamado no passado Cabo das Tormentas. Ali os navios enfrentavam grandes tempestades e muitos navios afundavam. Quando os navios vinham para passar por essa região, passar para o outro oceano, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, aquela passagem era muito perigosa. E ali os navios afundavam. Então é chamado Cabo das Tormentas, porque ali que havia as tormentas. Então o navegante Bartolomeu Dias chamou aquilo de Cabo das Tormentas. Chamou de Cabo das Tormentas. E era assim chamado. O rei João II de Portugal chamou aquele Cabo das Tormentas de Cabo da Esperança, o Cabo da Boa Esperança. Então ele tem uma outra postura. Para um é o Cabo das Tormentas, para outro é o Cabo da Esperança. No livro de Camões, Os Lusíadas, ele conta a experiência de Vasco da Gama, que passou por ali. Então consta que as pessoas acreditavam no mito de Adamastor. Adamastor. Era o nome de um navio brasileiro, né? Adamastor. E havia lá, quando o Vasco da Gama passou lá, aí aparece no meio da tormenta um monstro gigante Adamastor.
E o Adamastor diz para ele: ó, vocês, esse é o cabo das tormentas, desgraças acontecem aqui, navios afundam, pessoas morrem, navios desaparecem, isso vai acontecer com vocês, isso. E o Adamastor rogou uma porção de impropérios, uma porção de maldições. Daí, quando acabou tudo, o Camões diz assim: dando graças a Deus que nos guiou através do cabo da esperança. Aí vem a bela poesia. A Deus pedi que removesse os duros casos que Adamastor contou, futuros. É a oração dele. A Deus pedi que removesse os duros casos que Adamastor contou, futuros. Essa parte bonita do livro de Camões, os Lusíadas. Por quê? Então, parece que agora o cabo das tormentas é o cabo da boa esperança. Então, na vida, às vezes, você está nas tormentas e daqui a pouco aquele cabo das tormentas passa a ser o cabo da esperança. E o escritor diz aqui que a esperança faz parte das virtudes. Então, em 1487, foi chamado de Cabo das Tormentas. Em 1497, foi chamado de Cabo da Boa Esperança. A gente tem que ter esperança. Bom, o terceiro tema é escolhendo as companhias. Ele diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu sempre falo da minha experiência. Eu era adolescente, tinha meus 14, 15, 16 anos, e as minhas companhias eram jovens sem nenhum discernimento da vida. Eram os tolos, iam com eles. Não tinha nenhuma noção da vida. Não tinha noção do que era o perigo da bebida alcoólica. Não tinha noção do que era o perigo andar com criminosos. Não tinha noção do que era o perigo de querer andar armado. Não tinha noção de nada. E eu no meio. Não tinha noção. E andava com eles. Aqui, ele diz assim: se nós andamos, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso é verdade. Então, há dois tipos de seres na Terra: os sábios e os tolos. Os que andam de forma correta e os que andam no erro. O sábio anda no acerto, o tolo anda no erro. O nécio, chamado desmiolado, aliás, na Bíblia a palavra nécio é o tolo, o bobalhão, que acha que é o tal, que é o bonzão, mas vive uma vida errada e vai terminar mal. Bem, então, os pais, eles sempre se preocupam com os jovens, com quem são suas companhias. É o terror das famílias, saber com quem seus filhos andam. Quem fuma maconha aprendeu fora de casa, né, com alguma companhia. Quem usa cocaína, usa com os amigos. Eu conheci um rapaz inteligente, professor, e ele tinha os amigos com quem ele usava cocaína. E ele não parava em emprego pelo seguinte: ele tinha uns 6, 8 amigos que se reuniam para usar cocaína. E assim, quando um deles conseguia dinheiro, comprava cocaína e avisava os outros companheiros para irem para a casa dele. Aquele que arranjava o dinheiro comprava a cocaína e avisava os outros que tinham comprado. E a gente ficava 4, 5, 6 dias usando cocaína até acabar. Quando acabava, cada um ia para o seu canto. Quando um ou outro comprava, chamava todo mundo. E nessa coisa eles perdiam emprego, eles perdiam família.
eles não progrediam, eles não iam para frente. E esse, ele tinha um bom emprego. E ele perdeu o emprego porque ele ficava dias usando cocaína. Mas não usava sozinho. Não usava sozinho. Eu tinha um sobrinho, 2 sobrinhos meus que morreram de alcoolismo. Um deles ficava usando bebida alcoólica. E meu irmão, que também era alcoólatra, mas que tinha parado, tinha se recuperado e estava ajudando outros, frequentando os alcoólicos anônimos, e ele ajudava os outros alcoólicos. E ele levou esse meu sobrinho para morar no sítio onde ele morava. E começou a trabalhar com ele, levava para os alcoólicos anônimos, trabalhava lá, levou no médico para tomar remédio, tomar vitamina, e ele ficou bem, aumentou de peso e ficou lá no sítio trabalhando com meu irmão. Um dia ele falou: tio, eu vou embora. E meu irmão falou: você vai embora? Você está tão bem aqui, você não está bebendo, você melhorou, você está bem do estômago, você está tomando suas vitaminas, você está me ajudando, eu estou te dando um salário. Não, eu vou embora. Aí ele falou assim: por quê? Ele disse: quero morrer bebendo com os meus amigos. Morreu, foi embora, voltou a beber com seus amigos e morreu bebendo com seus amigos, que morreram também dentro de algum tempo. Bebiam até cair na rua e ficar lá, totalmente embriagados. Às vezes 2, 3, numa pracinha, bebeu até morrer, bebeu com seus amigos até morrer. Então, a companhia. Sem os amigos ele não bebia, ele tinha que juntar os amigos. O pessoal que usa cocaína em grupo é assim, ele usa quando está em grupo. Tem os solitários, mas geralmente são as amizades. Então aqui diz assim, que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. E aquela pessoa cujo companheiro é mau, essa também acaba mal. 3 comentários, ou 4 comentários. O sábio é aquele que teme a Deus e vive corretamente. Isso aqui é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso que é sabedoria. Quer dizer, é o temor a Deus e a vida correta. O sábio é esse. Então, essa pessoa que teme a Deus e tem a vida correta é ótima companhia para os nossos filhos. É ótima companhia. Ele teme a Deus e vive corretamente. Esse aqui é a companhia. Agora, os pais ficam preocupados. Se o filho está com uma pessoa que não tem o temor de Deus, é um amigo que passa a tarde, passa fim de semana, certo? E vive fazendo coisas erradas. Se você for, por exemplo, lá na Fundação Caso, eu já, em algum tempo, fazia visita lá e via aqueles garotos, todos aqueles que cometeram delitos, cometeram induzidos por uma ou outra pessoa. E uma coisa interessante, eu nunca encontrei um adulto que foi levado para a cocaína por um adolescente ou por uma criança. Era sempre o adulto que leva o mais novo para a droga. Quer dizer, quem induz uma pessoa à droga é sempre alguém com mais idade, mais velho, com mais experiência, que recomenda a droga. Eu conheço aqui, os irmãos conhecem, mas não posso mencionar o nome. A filha estava usando, a neta que é filha, que é criada lá, estava usando maconha, porque os amigos. E o pai, o responsável, foi falar com ela. E ela falou assim: deixa de bobagem, isso é bom. O senhor também devia fumar. O que aconteceu? O pai não fumou. Mas se fosse um menor do que ela, um menininho, ia atender. Por exemplo, ela tem 17 anos. Se fosse um de 12, ia atender. Quer dizer, o idoso não vai na conversa do adolescente que usa. Eu encontrei um senhor que começou a usar crack com 50 anos. Eu falei: não faz sentido. Crack é para crianças desmioladas, adolescentes sem miolo.
O senhor, um homem de 50 anos, começou a usar crack agora? Não faz sentido. Não faz sentido. Que um adulto, chefe de família, já com filhos adultos, começou a usar crack. Não bate. Tá certo, se ele tem 50 anos e leva um de 15 a usar crack, tá. Mas um de 15 levar um de 50 a usar crack, então não faz sentido. E essas companhias é uma coisa assim tão mirabolante, tão absurda. Né? Então, esse ser humano, ele tem que procurar a boa companhia. Ninguém, o item 2, ninguém pode viver sozinho. O ser humano vai arranjar companhia. Ou um sábio ou um tolo. O seu amigo, o amigo dos nossos filhos, ou ele vai ser uma pessoa retinha, justa, ou vai ser um desviado. É sempre assim. A juventude está assim. Tem uns que vivem a vida correta, estudando, trabalhando, obedecendo os pais, e tem aqueles que vivem desviados pelo mundo. A companhia vai ser um ou outro. E como a gente tem anseio por companhia, a gente tem desejo de ter companheiros, a gente fica vulnerável. O adolescente, a criança e jovens também são vulneráveis a companhias destrutivas. Terceiro, haverá sempre possibilidade de viver em boas ou em más companhias. Então não tem jeito. Ou tem boa companhia ou má companhia, ou vive solitário, que é muito difícil alguém viver sem contato com outras pessoas. Então sempre vai ter ou companhia ou boa companhia ou má companhia. O salmista, o escritor diz isso. E o quarto item, todo ser humano deve poder se sentir livre para escolher a companhia que quiser. Então essa é uma coisa muito importante, porque nós temos que entender que nós não temos o poder para obrigar as pessoas a andar com quem a gente quer. Eu falei, o meu irmão, ele sabia que meu sobrinho ia morrer, porque ele disse, eu vou beber, eu quero morrer bebendo com meus amigos. E o meu irmão não conseguiu demovê-lo disso. Não conseguiu. Ele tem o direito de viver com quem ele quer e morrer com quem ele quer. E isso é que acontece, a gente não consegue demover. E o meu irmão não conseguiu demovê-lo daquela ideia de voltar para se encontrar com seus amigos para beber. E assim aconteceu. Depois o outro, esse é o irmão mais velho. O mais novo é a história parecida. Também morreu bebendo com seus amigos. Então ele tem o direito dele. Quer morrer bebendo? Aqui eu cuidei de duas pessoas que acabaram morrendo. Né? 2 homens que eram alcoólatras. E existe recurso na medicina para ajudar as pessoas que querem sair do alcoolismo. E existem os recursos sociais, como Alcoólicos Anônimos, essas pessoas. Mas hoje a medicina ajuda muito. Se uma pessoa resolve decidir, eu não quero continuar no alcoolismo, o profissional vai ajudar. Eu digo para ele, você decidiu, não quer beber? Você vai sofrer se você não beber. Mas a gente pode amenizar esse sofrimento usando os recursos da medicina. Então você vai sofrer menos, então você vai conseguir vencer. Agora, ele escolhe. Então essas 2 pessoas que estavam aqui, eu tratei delas, tratei desses homens, eram ligados a pessoas da igreja, tratei deles e ficaram bem. Mas é aquela coisa, né? Eu quero beber com meus amigos. Quer dizer, o problema dele não era tanto o álcool, eram os amigos com quem ele bebia. Por isso é que é difícil. Então, aconteceu a mesma coisa. Um deles até estava para ser batizado, perto do dia de ser batizado, ele apareceu alcoolizado. Vamos dar um tempo para você se recompor. E ficou aí e acabou, ele morreu. 2 pessoas aqui da nossa convivência, 2 homens, que morreram do alcoolismo. Porque o álcool poupa. O álcool não poupa. Aqui, mas a reflexão diz que todo ser humano tem o direito de se sentir livre para escolher quem quiser. E nós não temos como resolver isso, porque é o livre-arbítrio, né?
a característica do ser humano que Deus deu a ele de fazer suas escolhas. Então aqui a ideia é sempre essa, de que as pessoas escolhem com quem querem andar. Quer ter a companhia do sábio? Procure o sábio, você vai achar. Quer ter a companhia do tolo? Procure o tolo, você vai achar. E aí os resultados serão totalmente diferentes. Okay? Era isso, meus queridos irmãos. 3 versículos no capítulo 13 de Provérbios, procurando avaliar a ideia da riqueza, da esperança e das companhias boas ou más. Alguém tem uma palavra? Quer dizer alguma coisa? Por favor. Então, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos vocês e nos ajude a andar no caminho do bem. Obrigado.